Olá, meu nome é Randy Martins, sou professor de farmacologia aplicada da UFRN. E o tema de hoje é Cuidado farmacêutico na diabetes mellitus do tipo 2, foco nos hipoglicemiantes. Quando falamos do acompanhamento do paciente no contexto da farmácia comunitária, nós temos que destacar alguns pilares básicos desse processo, que são muito similares àqueles que são importantes no acompanhamento do paciente hipertenso. Inclusive, há uma relação muito próxima entre hipertensão e diabetes, tanto do ponto de vista da evolução da doença, como também do ponto de vista da abordagem necessária a esse paciente por parte do profissional farmacêutico. Esses pilares envolvem a educação em saúde. É essencial que o paciente diabético entenda a sua doença, o seu problema de saúde, entenda a importância não só do papel do medicamento, como também das outras condutas, medidas não farmacológicas. Logicamente, orientação sobre a farmacoterapia, qual é a indicação do uso daquele medicamento, os horários adequados, potenciais sinais de reações adversas, assim como todo o processo de acompanhamento farmacoterapêutico. Vínculo com o clínico é essencial, não só com o clínico, mas também com os demais profissionais envolvidos no processo, como vamos discutir, e novamente enfatizamos a relevância do farmacêutico como um promotor da adesão terapêutica. Ainda falando um pouquinho da hipertensão, destacamos em uma conversa anterior que o paciente deve ser esclarecido que, para ter sucesso no tratamento da hipertensão, ele tem que dar o mesmo peso do tratamento farmacológico, dar a mesma relevância à mudança de hábitos de vida. O paciente tem que entender que somente tomar o medicamento não basta. Ele tem que utilizar o medicamento corretamente, mas ele tem que ter adesão a medidas relacionadas a uma dieta adequada, relacionadas à atividade física de forma orientada. Ele tem que mudar de forma positiva seus hábitos de vida. Isso também é verdade para a diabetes do tipo 2, mas eu acrescentaria uma informação a mais. Eu diria que a mudança de hábito de vida, ela tem um peso maior, inclusive, do que o tratamento farmacológico. Não que você não possa, não que você possa substituir um pelo outro, não. Os dois têm que estar presentes, mas a limitação dada pelo benefício do medicamento ao paciente diabético, comparativamente, é menor do que o hipertenso. Então, o paciente diabético ele tem que ter, realmente, ele tem que implementar estas mudanças de hábito de vida de forma muito mais incisiva quando a gente fala sobre diabetes. Do ponto de vista farmacológico, algumas características chamam a atenção. Nós vamos pontuar um pouquinho no decorrer dessa nossa conversa. Primeiro, que a terapêutica farmacológica da diabetes, comparativamente à hipertensão e à dislipidemia, outras doenças crônicas muito próximas ao problema do diabético, elas apresentam uma maior complexidade terapêutica. A posologia é mais complexa, normalmente o paciente necessita utilizar mais de um comprimido ao dia, e isso impacta na adesão. Há também a possibilidade do paciente utilizar insulina, e a insulina por si só representa um desafio tanto ao entendimento de alguns pacientes da administração correta, como também até mesmo a disciplina no processo de você diariamente estar utilizando um medicamento injetável. Há também algo que eu julgo pessoalmente importantíssimo, é uma relação de causalidade de tratamento e resposta terapêutica aparentemente mais lenta na diabetes. Comparativamente ainda em relação à hipertensão, nós temos uma situação que o paciente encontra com sua pressão elevada, ele vai ao clínico, vai ao médico, é feito um ajuste na terapêutica, e ele começa a perceber que em alguns dias, algumas semanas, sua pressão estabiliza. No caso da diabetes, às vezes o paciente até relata um tanto quanto frustração.
onde ele tenta muitas vezes utilizar o medicamento corretamente, aderir a uma dieta adequada, começar uma caminhada, e ele percebe que a glicemia, os valores laboratoriais, os parâmetros laboratoriais não apresentam uma melhora proporcional, às vezes, ao esforço do paciente naquele sentido. É como se fosse algo mais lento, algo que demora mais para ser observado e que também requeira mais cuidado para permanecer daquela forma. Então, isso também impacta na adesão, na empolgação que o paciente teria com o seu próprio tratamento. Isso tudo vai somando numa característica típica do paciente diabético, não estou generalizando, mas, novamente, comparativamente à hipertensão, a diabetes apresenta um pior perfil de adesão. Por quê? Eu tenho, além do que foi citado anteriormente, uma ocorrência maior de reações adversas, alguns medicamentos são tanto quanto problemáticos em relação a isso, como a metformina, que daqui a pouco iremos discutir um pouco mais sobre o perfil de toxicidade dela, o uso de insulina, que assim como as sulfonilureias, pode acarretar em alguns momentos episódios hipoglicêmicos, que pode ser bem impactante para o paciente. E, novamente, a insulina é injetável. Foi injetável, a utilização é mais complexa e o paciente, às vezes, não tem a mesma motivação para ter disciplina no seu tratamento. Então, a avaliação do paciente diabético, ela parte de parâmetros de monitorização, a exemplo do que vimos anteriormente. Parâmetros estes que se dividem em efetividade e segurança. O paciente deve alcançar algumas metas terapêuticas que, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, elas são, a grosso modo, uma glicemia inferior a 100 mg por decilitro e uma hemoglobina glicada menor do que 7%. É claro que há algumas situações que essas metas podem ser flexibilizadas, mas, no geral, essas são as indicadoras de que um paciente está com tratamento otimizado, que o paciente encontra com tratamento efetivo. Do ponto de vista da avaliação da segurança, temos que estabelecer os parâmetros de monitorização de segurança a partir do perfil de reações adversas, tanto dos hipoglicemiantes quanto da insulina, como mais à frente veremos. Vamos falar primeiro sobre os sensibilizadores. Os hipoglicemiantes apresentam algumas categorias, não vou nem chamar de classes farmacológicas, já que mecanismos similares podem pertencer a classes farmacológicas distintas. Então, um agrupamento mais amplo é necessário para a gente entender, inclusive, a lógica que norteia a substituição ou acréscimo desses medicamentos. Então, vamos falar primeiro aqui dos chamados fármacos sensibilizadores. Falando de maneira bem sucinta, o processo que caracteriza, sobretudo, a diabetes mellitus do tipo 2 é o que nós chamamos do quadro de resistência à insulina, que ele predomina no início da doença. O que seria essa resistência à insulina? Seria um processo onde o tecido que deveria captar a glicose circulante a partir do estímulo da insulina se encontra dessensibilizado em relação à sua ação. Então, a insulina chega ao tecido, o tecido muscular, como vimos anteriormente na aula sobre diabetes, e basicamente o tecido não responde. Ele resiste à ação da insulina. A glicose não entrando no tecido, ela permanece na circulação, colaborando para o quadro de hiperglicemia. No fígado, que tem papel central no processo da regulação da glicemia, há também, nos indivíduos que apresentam esse quadro de resistência, uma tendência à glicogenólise, ou seja, o glicogênio hepático tende a ser quebrado e libera a glicose na circulação, aumentando a hiperglicemia, como também tende ao acúmulo de lipídios. O fígado tende a capturar ácidos graxos livres, fazendo com que esse acúmulo
de gordura no fígado dificulta a sua resposta adequada à quantidade de glicose sanguínea. Esse acúmulo de gordura hepático tanto dificulta a transformação de glicose circulante em glicogênio, como também facilita, reforça essa glicogenólise citada anteriormente. Os ácidos graxos livres, eles decorrem principalmente da lipólise, da quebra do tecido adiposo, que é também uma característica dos indivíduos com resistência à insulina. Esse aumento da quantidade de gordura circulante, que impacta no fígado, como citado, também resulta na liberação de substâncias inflamatórias pertencentes à classe das resistinas, que geram uma dificuldade na mensuração da glicose sanguínea pelo pâncreas, fazendo com que ele libere mais insulina do que deveria em alguns momentos e mais glucagon do que deveria também em outros, que há um impacto novamente sobre o fígado, já que o glucagon também estimula a liberação da glicose hepática para a circulação. E também a própria resistina atua reforçando essa dessensibilização dos tecidos à insulina. Perceba que os fármacos da categoria dos sensibilizadores, e eu cito de cara a metformina, o medicamento mais importante, não só dessa categoria, mas dentre todos os hipoglicemiantes, ela atua basicamente numa enzima que é importantíssima no processo de regulação da glicemia, que é a MP quinase. Não é objetivo da aula o detalhamento de como a MP quinase facilita esse processo de diminuição da resistência à insulina promovido pela metformina, mas podemos deixar bem claro que deixa o tecido mais sensível à ação da insulina, daí o nome sensibilizador, diminui o processo de geração de glicose a partir do glicogênio hepático, assim como a tendência que o fígado teria em situação de resistência à insulina de acumular esses lipídios, esses ácidos graxos livres, o que acarreta uma tendência à normoglicemia. O tecido absorve mais glicose, o fígado deixa de jogar glicose no sangue de forma desnecessária e a diminuição da esteatose, do acúmulo desses lipídios, também promove uma formação adequada de glicogênio. Então, isso resulta em normoglicemia. Inclusive, a literatura fala que a metformina ela seria melhor caracterizada não como hipoglicemiante, já que ela não acarretaria hipoglicemia, mas como um normoglicemiante. Ela pertence à classe farmacológica das biguanidas, é o único representante aprovado no Brasil dessa categoria, e juntamente com a metformina, eu também tenho outra classe de sensibilizadores que pertencem à classe das glitazonas, destacando aqui a pioglitazona, a única aprovada para uso no Brasil também. A pioglitazona, a exemplo da metformina, diminui a dessensibilização no tecido à ação da insulina, também diminui a glicogenólise e o acúmulo de lipídios, apesar do mecanismo ser distinto, no caso das glitazonas, elas se ligam a receptores nucleares, desencadeando uma série de vias metabólicas que atuam nesse sentido, mas as glitazonas apresentam uma ação extra que é impactar, inibir a lipólise e, consequentemente, a liberação de ácidos graxos livres e de resistinas. As glitazonas, elas tendem a ter uma utilização um tanto quanto menor do que comparada à metformina, primeiro porque sua efetividade é menor um pouco, como veremos mais à frente, como também por ser um medicamento relativamente mais novo e que apresenta ainda algumas questões a serem investigadas sobre o seu perfil de segurança, esse seu mecanismo de ação envolvendo ativação de receptores nucleares pode estar relacionado a algum processo de crescimento anormal de tecido. A rosiglitazona era um fármaco da classe que foi retirado do mercado depois
de algumas situações associadas à cardiotoxicidade, mas também uma potencial relação com câncer de bexiga, não significando que esse medicamento apresente um risco acentuado nesse sentido, mas alguns anos, talvez, de estudo, de acompanhamento, talvez sejam necessários para o estabelecimento de uma segurança de maneira mais significativa. Além dos sensibilizadores, nós temos os chamados secretagogos. São fármacos que atuam aumentando a capacidade do pâncreas de liberar insulina. O tecido pancreático apresenta, na sua estrutura base, chamada ilhotas e Langerhans, 3 tipos celulares: as células alfa, beta e células gama, e células delta, desculpe. Note que as células beta-pancreáticas, elas fabricam e secretam a insulina. O mecanismo de secreção, basicamente, ele envolve um equilíbrio entre a quantidade de potássio citoplasmático e a quantidade de cálcio. O potássio tende a ser eliminado via um transportador específico, um canal iônico específico. Há uma tendência de acúmulo de potássio intracelular e sua eliminação posterior da célula, e há uma tendência de retirar cálcio do exterior celular para ele se acumular no citoplasma. Esse equilíbrio aqui envolve a bomba sódio-potássio e a bomba sódio-cálcio, que não cabe um detalhamento maior nesse sentido. O que é importante saber é que as sulfonilureias e as glinidas, que são fármacos secretagogos, elas bloqueiam o receptor que retira potássio intracelular. Ao fazer isso, o potássio se acumula e você tem também uma maior oferta de potássio intracelular para troca pelo cálcio, que aumenta também a sua quantidade no interior da célula. Quanto mais cálcio eu tenho no citoplasma, maior é a capacidade que a célula tem de fazer a migração das vesículas de insulina para o exterior, já que o cálcio é essencial na ação do citoesqueleto. Perceba então que a utilização de sulfonilureias e glinidas, as sulfonilureias apresentam hoje aprovados no país 5 representantes. Clorpropamida é a mais antiga, glibenclamida é a mais amplamente utilizada, apesar de que o uso de outras sulfonilureias, como a glipizida ou a glipizida, vem aumentando devido a seu perfil melhor de segurança. E eu tenho também as glinidas, como a repaglinida, a nateglinida, fármacos mais novos e também de custo mais maior, de custo mais acentuado, mas que também apresentam-se como opção para promover o aumento da secreção de insulina pelo pâncreas. Além dos sensibilizadores que atuam no tecido, como a metformina e as glitazonas, e os secretagogos, nós temos outra categoria de ação farmacológica em relação às hipoglicemias. Como vimos anteriormente na aula sobre diabetes, o processo de digestão compreende a liberação de um conjunto de peptídeos chamado genericamente de incretinas. As incretinas, elas promovem uma preparação no pâncreas, deixando-os mais ágeis, mais aptos a, quando receberem a informação que a glicemia se eleva, eles acabam aumentando a liberação de insulina pelas células beta, promovendo captação de glicose pelo tecido e reprimindo um pouco, naquele momento, a liberação da glucagon, resultando em menor quebra do glicogênio hepático. Então, perceba que as incretinas, como a GIP e a GLP-1, elas preparam o pâncreas para se tornar mais responsivo às variações de glicose no sangue. Há um processo de feedback, de controle, se essas incretinas atuam de maneira muito excessiva, se elas são liberadas numa quantidade muito grande, que é um processo conjunto de inativação enzimática, uma enzima chamada DPP4, dipeptilpeptidase do tipo 4.
Ou seja, as incretinas são liberadas, promovem essa ação e são reguladas via inativação enzimática por essa enzima. Há uma classe de medicamentos denominados de gliptinas ou inibidores da DPP-4, como a sitagliptina e a vidagliptina, que são medicamentos que inibem essa enzima, fazendo com que eu tenha uma oferta maior de incretinas chegando ao pâncreas, aumentando, então, a resposta de liberação de insulina nos casos de hiperglicemia. Além das gliptinas, eu também tenho os análogos da GLP-1, destacando aqui exenatida. São fármacos que imitam as incretinas, imitam o impacto das incretinas no pâncreas e mimetizam a sua atividade. Por isso que tanto os análogos da GLP-1 como as gliptinas, eles são caracterizados como incretinamiméticos, ou seja, imitam, reforçam a ação das incretinas. E por último, eu tenho uma categoria de fármacos que pertencem a classes químicas, classes farmacológicas completamente distintas e que, novamente, estão sendo agrupadas aqui para facilitar o entendimento do processo, que são aqueles fármacos que atuam na absorção ou na secreção da glicose. Na membrana, na mucosa intestinal, eu tenho um tipo celular chamado de enterócito, que é justamente a célula do intestino especializada em fazer a absorção de nutrientes, mas também por onde você tem a ação de alguns medicamentos relevantes. No caso aqui, os polissacarídeos, antes de serem absorvidos, eles precisam ser degradados em componentes menores por enzimas como a alfa-glucosidase, que está na membrana em forma de escova dos enterócitos. Então, a alfa-glucosidase pega o medicamento, pega o polissacarídeo e degrada em glicose para ele poder ser absorvido. Existe um tipo de medicamento chamado acarbose, que ele se liga à estrutura da alfa-glucosidase, impedindo que ela degrade os polissacarídeos. Logo, eu não vou ter uma absorção significativa da glicose nesses casos. É um medicamento relativamente antigo e pouco utilizado, até por suas características de gerar muita reação adversa, não grave, mas incômoda, e também tem uma posologia extremamente complexa, do ponto de vista de que você tem que utilizar a carbose, às vezes, de 3 a 4 vezes ao dia. Então, a carbose é um inibidor de alfa-glucosidase. Trava a enzima que faz a degradação de polissacarídeos, fazendo com que a absorção da glicose seja menor. Eu tenho também fármacos que atuam inibindo um transportador chamado SGLT2, que é um transportador que se encontra no túbulo renal. Quando eu tenho o processo de filtração glomerular, o sangue chega no glomérulo, rico em glicose, e glicose tem um baixo peso molecular e ela é filtrada em grande quantidade, mas no início do túbulo renal, ali no túbulo contorcido proximal, eu tenho vários transportadores de glicose, dentre eles SGL do tipo 2, que recaptura essa glicose, reabsorve essa glicose, porque, fisiologicamente falando, não é interessante que toda a glicose que esteja no sangue filtrado, no néfron, ela seja perdida na urina. Então, há esse mecanismo de recuperação, de recaptação da glicose. No caso dos indivíduos diabéticos, essa quantidade de glicose sanguínea é excessiva e se viu a possibilidade de que, ao inibir esse recaptador de glicose, esse transportador de glicose, eu posso ter uma excreção, uma secreção de glicose via urina que possa ter um benefício terapêutico. Justamente é o que esses inibidores se propõem a fazer, que
também são chamadas de classe das glifosinas, como a dapaglifosina, a empaglifosina e canaglifosina. Note que, ao inibir esses recaptadores, a glicose não volta para o sangue e é eliminada na urina. Só enfatizando que a classe farmacológica dos inibidores da alfa-glucosidase é totalmente distinta dos inibidores do CGLT2. Resumidamente, eu tenho então sensibilizadores como metformina e glitazonas, secretagogos como sulfonilureias e glinidas, incretinomiméticos como análogos de GLP-1 e as glipitinas e aqueles que atuam ou diminuindo a absorção, a carbose, ou aumentando a excreção urinária, os inibidores do cotransporte, da reabsorção da glicose. Eu tenho essas classes aqui como as principais, essas categorias como as principais. Comparativamente, nós observamos uma diferença significativa entre elas em relação ao potencial de diminuir a glicemia, hemoglobina glicada, a posologia, perfil de segurança de ocorrência de reação adversas e custo. Quando fazemos, então, uma comparação entre essas classes, percebemos alguns pontos interessantes. Primeiro, de forma geral, os sensibilizadores, eles são mais efetivos para diminuir a glicemia e hemoglobina glicada do que os demais. Eu tenho aqui, por exemplo, a metformina, ela diminui em média de 60 a 70 miligramas por decilitro de glicemia. Ou seja, digamos que eu tenho um paciente que, antes do tratamento, a glicose dele se encontrava em média em 200 miligramas por decilitro. A utilização de metformina, no primeiro momento, pode impactar e diminuir isso para valores próximos a 130, por exemplo. Agora, quando eu comparo esse impacto na glicemia com a carbose, eu noto que um paciente com 200 miligramas por decilitro de glicemia média, passando a utilizar a carbose em monoterapia, ele teria uma diminuição, uma queda para próximo de 170, 180. Então, os sensibilizadores, eles são mais impactantes tanto na glicemia quanto na hemoglobina glicada. Seguindo o exemplo, um paciente com 9% de hemoglobina glicada, iniciando um tratamento com metformina, ele pode alcançar valores próximos a 7%, chegar inclusive na meta terapêutica. Do ponto de vista de efetividade, eu tenho logo abaixo os secretagogos. Perceba que eu tenho, por exemplo, as sulfonilureias com eficácia equivalente à metformina para poder diminuir a glicemia e a hemoglobina glicada. Mas as glinidas já apresentam um impacto um pouco mais tímido, um pouco inferior, similar, digamos, às glitazonas. Note, então, que dentro dos sensibilizadores, metformina predomina em eficácia, e dentro dos secretagogos, sulfonilureias predomina em eficácia. Em compensação, tanto as sulfonilureias quanto a metformina apresentam um perfil de segurança um pouco pior comparativamente às glitazonas e às glinidas. Perceba que isso justifica situações do tipo, olha, o ideal seria ele utilizar metformina como sensibilizador, mas ele não tolera metformina. Ele não apresenta uma adequação ao tratamento com ela devido à ocorrência de reações adversas. Então, a glitazona pode ser uma opção à metformina. O mesmo raciocínio para as sulfonilureias. Sulfonilureia, via de regra, seria mais efetiva do que as glinidas, mas apresenta uma menor segurança. Dentro dessa equação, também temos que levar em conta a questão do custo. Às vezes, você tem um paciente que o medicamento mais adequado seria a utilização de uma glinida, como a repaglinida, mas ele não tem condições financeiras de adquirir aquele medicamento. Então, acaba tendo que utilizar uma sulfonilureia com um perfil de segurança um pouco mais adequado, um pouco melhor. Então, é isso que é importante nós
deixarmos bem claro, o tratamento com hipoglicemiantes ele tem uma hierarquia do ponto de vista de melhor impacto na glicemia, na hemoglobina glicada, dos marcadores de efetividade do tratamento. Mas também tem que se levar em conta, em alguns casos, o perfil de segurança e também o custo. Note que, depois dos sensibilizadores e dos secretagogos, eu tenho os sincretinomiméticos como sendo medicamentos bem mais modestos do ponto de vista de impacto nos marcadores de melhora da doença. Em compensação, eles apresentam uma posologia mais confortável, por exemplo, os análogos de GLP-1, eles apresentam administração subcutânea semanal para alguns medicamentos. Então, isso aqui é muito impactante para adesão. Você utilizar um medicamento uma vez por semana por via subcutânea, isso pode melhorar muito a adesão do paciente em alguns casos. Também perceba que são medicamentos com melhor perfil de segurança. Tem pouca reação adversa, mas o custo é alto. De forma geral, nós vamos ver o papel dos incretinomiméticos muito mais como complementadores da ação de uma categoria como os sensibilizadores ou os secretagogos. E eu tenho aqui, por último, os que impactam na absorção e na excreção. E aqui eu tenho dois fármacos, duas categorias em situações bem discrepantes. Os inibidores da reabsorção renal da glicose, os inibidores da CGLT2, eles apresentam também um impacto modesto na glicemia e na hemoglobina glicada, tem um bom perfil de reação adversa, mas eles têm um custo muito alto. Mas o interessante deles é que cada vez mais eles estão se revelando como fármacos essencial para fazer nefroproteção no paciente diabético e também para complementar a ação dessas categorias principais. Agora, no outro extremo tem a carbose que diminui a absorção. São 3 a 4 administrações por dia. O impacto na glicemia e na hemoglobina glicada não é tão significativo. O custo é baixo, mas em compensação é um medicamento de pior adesão. Como ele tende a não deixar que os polissacarídeos sejam quebrados e absorvidos na mucosa intestinal, eles acabam se acumulando no intestino e aumentando a produção, aumentando a atividade de bactérias fermentadoras. Então, aquele excesso de polissacarídeos acarreta muito desconforto gastrointestinal, meteorismo, flatulência, o que dificulta muito o dia a dia do paciente. Então, um medicamento muito pouco prescrito comparativamente aos demais, apesar do custo muito acessível. De forma geral, a metformina, como falamos anteriormente, ele seria melhor categorizado como normoglicemiante ou anti-hiperglicemiante. Ele não deixa a hiperglicemia se manifestar sem necessariamente causar hipoglicemia. Ele supera todos os demais fármacos, principalmente em pacientes obesos ou com sobrepeso. E que essas novas classes, como as relacionadas aos incretinomiméticos, os inibidores da CGLT2, eles são fármacos que ainda não se estabeleceu de forma conclusiva a relação entre segurança e custo-efetividade. Então, às vezes, são medicamentos muito caros que não se tem ainda evidência de que sejam vantajosos a ponto de compensarem esse custo. Já que, novamente, tratamento para diabetes, via de regra, é um tratamento que requer muito mais aporte financeiro, principalmente quando você considera insulina e as insulinas análogas, sobretudo, do que comparativamente a outras doenças crônicas como hipertensão e a dislipidemia. Qual é a lógica que direciona a escolha dos hipoglicemiantes? A conduta inicial, segundo a diretriz brasileira de diabetes, ela envolve uma avaliação
sobre manifestações clínicas e os níveis de glicemia e hemoglobina glicada daqueles pacientes. Se o paciente apresenta sintomas leves ou ausentes, sobretudo relacionado aos sintomas clássicos da diabetes, poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso ou um mal-estar generalizado, astenia, ausência de energia para as tarefas do dia a dia, tudo isso daí, se não estiver presente ou forem sintomas leves, associados a uma glicemia inferior a 200 e uma hemoglobina glicada inferior a 7,5%, a abordagem inicial seria metformina e monoterapia, juntamente com modificações no estilo de vida, que, como citamos, é essencial nesse processo. Só que, se o paciente apresenta sintomas moderados e uma glicemia entre 200 a 299 e hemoglobina glicada entre 7,5% e 9%, indica que a associação deve predominar. Então, nesse caso, teríamos a metformina mais um segundo agente hipoglicemiante. Vamos já falar sobre esse segundo agente. Em situações mais graves, glicemia acima de 300, hemoglobina glicada acima de 9%, sintomas graves, perda acentuada de peso em um espaço curto de tempo, aqui já seria indicação para insulinoterapia, seja parcial, insulina associada à metformina, e numa próxima aula nós abordaremos um pouco essa questão da insulinização, o total. Perceba, então, que essa é a conduta inicial. Situações acima de 300, mais com indícios de cetoacidose ou comorbidade grave, é hospitalização, que é outra conduta no âmbito hospitalar. O paciente saindo do hospital, ele vai ser reavaliado de acordo com esse quadro novamente, para ver que tipo de tratamento ele vai usar daquele dia em diante. Note que, uma vez feita essa análise inicial, que o paciente pode ter metformina em monoterapia, metformina mais um segundo agente hipoglicemiante, quando ele se enquadra aqui no meio, ou metformina mais insulina, ou insulina isoladamente, se for o caso, mas a etapa 1, ela precede, ela depois se segue um período de avaliação. E dependendo do julgamento do clínico, vai de 1 a 3 meses, onde ele vai escolher a possibilidade de, se o paciente não estabilizar, não alcançar as metas terapêuticas, ele pode adicionar ou modificar o segundo agente. Caso ele esteja em monoterapia, se adiciona. Caso, na etapa 1, foi avaliado que a associação já era importante, ele modificaria o segundo agente. Note que as possibilidades de modificação ou de acréscimo do segundo agente hipoglicemiante envolvem justamente as glitazonas, que é a segunda classe de sensibilizador, as sulfonilureias e as glinidas, os incretinamiméticos e os que impactam na absorção ou na secreção. Fez isso, não funcionou, não atingiu a meta, 1 a 3 meses depois, pode-se adicionar um terceiro agente ou se pensar em insulinização de forma mais intensiva. Esses terceiros agentes pertencem justamente à classe dos incretinamiméticos, análogo de GLP-1 e das glipitinas, e dos inibidores da CGLT2. Veja, então, que eu tenho uma lógica nesse processo. Note que sensibilizador, secretagogo, incretinamiméticos que atuam na absorção, na secreção. Quando você considera justamente a eficácia dessas categorias, nós percebemos uma lógica onde sensibilizador é classe de escolha. Sensibilizador não foi suficiente, vamos acrescentar um secretagogo. Então, eu teria na etapa 2, provavelmente, a associação de um sensibilizador, normalmente a metformina, junto com uma sulfonilureia, por exemplo.
Não deu certo é que na terceira etapa seria acrescentado provavelmente um incretino mimético ou um inibidor da reabsorção da glicose renal, já que eles complementariam essa associação entre um sensibilizador e um secretagogo já anteriormente estabelecida. Perceba que isso não é uma regra. Depende muito da avaliação do clínico, depende muito de algumas características que podem contraindicar um tipo específico de medicamento, outras situações como o perfil de segurança e até mesmo a questão do custo, a possibilidade do acesso ao medicamento. Mas também essa lógica de você ter, prioriza o sensibilizador. Não deu certo, vamos agregar um secretagogo. Não deu certo, vamos agregar um incretino mimético ou um que estimule a reabsorção, a inibição da reabsorção da glicose. Isso tem a ver até mesmo com a progressão da doença. Esse gráfico aqui, ele tem anos de tempo de doença, juntamente com função pancreática do paciente. Quando o paciente é pré-diabético, tem risco de diabetes, ou nem sonha que tem diabetes, ele começa a apresentar aquele perfil típico de resistência à insulina. Ou seja, ele ainda não tem a doença estabelecida, o risco dela vai aumentando até realmente você ter estabelecido o quadro de resistência à insulina, que é o que caracteriza principalmente a diabetes tipo 2, e à medida que o tecido vai resistindo à ação da insulina, o pâncreas vai aumentando a sua atividade e fabricando mais insulina. Isso aqui é a quantidade de insulina no sangue. Perceba que isso daqui vai progredindo para um quadro cada vez mais severo, que faz com que o paciente busque o médico e seja feito o diagnóstico. A partir do diagnóstico, nós percebemos que a resistência à insulina se mantém com os anos de diabetes, mas o pâncreas começa a não conseguir manter o mesmo ritmo de hiperinsulinemia que ele vinha anteriormente mantendo. Então, você começa a ter um processo de diminuição da capacidade de produção de insulina e a resistência permanece, por isso que a glicose vai ficando cada vez mais elevada no sangue, até que você entra no processo de falência pancreática. Aqui eu tenho um recorte desse gráfico para a gente focar justamente que, a partir do diagnóstico da doença, se não houver um tratamento adequado, o pâncreas vai cada vez mais entrando nesse processo de falência, diminuindo a produção de insulina. Há, então, a migração de um perfil de insulinoresistência no começo da diabetes tipo 2 para uma insulinodeficiência. O que justifica essa hierarquia das categorias de hipoglicemiantes. Deve-se utilizar predominantemente sensibilizadores, aquele que sensibiliza o tecido a ser menos resistente à insulina no começo da doença. Mas ele vai perdendo um pouco desse papel, dessa importância, à medida que o organismo vai migrando de resistência para deficiência. O mesmo raciocínio você tem para o secretagogo. Não faz sentido, às vezes, um secretagogo em um paciente que já está excretando muito insulina. O problema dele não é falta de insulina. O pâncreas não precisa ser forçado a liberar mais insulina. Ele tem que fazer o tecido aceitar isso daí. Ele tem que diminuir a resistência dele. Mas vai chegando num ponto que o pâncreas vai se tornando preguiçoso e o secretagogo vai ganhando importância para fazer com que essa insulinemia não caia, ela se mantém estável por um tempo maior. Mas depois que o pâncreas entra em certo grau de falência, não faz mais sentido usar secretagogo. Por exemplo, não faz sentido utilizar glibenclamida, uma sulfonilureia que estimula a secreção de insulina pelo pâncreas, em um pâncreas que não tem mais essa capacidade. Ele não vai ter benefício. À medida, então, que o pâncreas vai entrando em falência, a insulina
vai ganhando importância na história. Assim como aqueles incretinomiméticos ou inibidores da recaptação da glicose sanguínea. Nesse caso aqui, por eles não terem um impacto tão grande quando comparados com sensibilizadores e secretagogos no início da doença, à medida que o secretagogo vai perdendo importância, o sensibilizador vai perdendo importância também, porque o indivíduo vai deixando de fabricar insulina e começa a perder, devido à quantidade diminuída de insulina, tecido adiposo, e a resistência diminui por tabela, os incretinomiméticos e os inibidores da recaptação vão ganhando, até certo ponto, um peso maior. Que é o que está se percebendo hoje em dia, uma tendência ainda para se configurar como realmente uma evidência mais substancial de que, em casos mais graves, a insulina associada ao incretin-mimético ou inibidor de recaptação está sendo efetivo e com uma boa segurança em alguns pacientes, mas o custo ainda é uma barreira nesse processo. Pensando então ainda que os sensibilizadores, sobretudo a metformina, e os secretagogos possuem esse papel essencial nesse processo, sobretudo no começo da doença, e quando a insulina ainda não é tão necessária, que será tema da nossa próxima aula, a gente vai focar um pouco mais nesses medicamentos. Metformina é um sensibilizador, como já falamos, que tem uma boa eficácia. Diminuição da glicemia em torno de 60 a 70 miligramas por decilitro, impacto considerável na hemoglobina glicada e sua administração é em torno de 2 a 3 vezes ao dia. Normalmente 12 em 12 horas, é mais comum. Enquanto que as sulfonilureias e as glinidas, as sulfonilureias apresentam um perfil de efetividade melhor e apresentam uma posologia até mais confortável. É muito comum você ter a prescrição que é metformina 2 vezes ao dia e glibenclamida 1 vez ao dia pela manhã. Então, isso ajuda na adesão ao paciente devido a uma quantidade menor de comprimidos dia. Enfatizo sempre isso, que isso é essencial para ser pensado, para ser abordado no processo de acompanhamento em farmácia comunitária. Glinidas, novamente, mais modesto a ação e uma posologia um pouco mais desconfortável. Quando observamos essa comparação entre metformina, sulfonilureias e glinidas, e aqui eu tenho os principais representantes novamente de cada classe, destaco glibenclamida, gliclazida, e entre as glinidas, repaglinida. É importante levarmos em conta o perfil de segurança desses medicamentos. Glinidas, como tendem a ser de custo maior e que não apresentam, às vezes, uma diferença tão significativa, até mesmo em termos de segurança, com algumas sulfonilureias mais fáceis de serem toleradas pelo paciente, uma gliclazida, eu vou focar em 3 representantes desses medicamentos, para a gente discutir, para a gente falar sobre reações adversas. A metformina, ela tem como principal característica, isso você pode perguntar a qualquer paciente diabético que já utilizou esse medicamento, é típico dela, é característico dela, manifestações gastrointestinais, principalmente diarreia, que pode variar de 10 a 50% a ocorrência em alguns pacientes, mas também náusea, que chega a vômito em cerca de 15%, não que todos vomitem, mas a náusea é muito comum. Junta isso a uma queixa também muito comum, apesar de não ser tão incômoda como as demais, mas alguns pacientes relatam um incômodo significativo, que é tomar o comprimido e 10, 15 minutos depois sentir um gosto metálico na boca. Além de um gosto metálico também, depois de alguns minutos, uma sensação de boca seca. Isso pode incomodar. Astenia em torno de 10% e manifestações associadas à deficiência de vitamina B12, afetando 30% dos pacientes. Aqui, sobretudo, naqueles que usam por mais tempo.
Então, é interessante nós termos essa delimitação. Essas alterações gastrointestinais, elas são comuns no início do tratamento e tendem a diminuir, vai já explicar por quê, enquanto que a astenia, a deficiência de vitamina B12, que não é associada ao medicamento pelo paciente, ela tende a se manifestar com um tempo maior. A glibenclamida, por sua vez, o principal problema dela é a hipoglicemia, sobretudo em idosos. Uma hipoglicemia, às vezes, severa, que acontece bem menos com a gliclazida, enquanto que a hipoglicemia é relatada por até 30% dos pacientes que utilizam glibenclamida em algum momento, novamente, sobretudo idosos, a gliclazida é bem mais rara a sua ocorrência, em torno de 10%. Ambos apresentam desconforto gastrointestinal, mais uma sensação de queimação e náusea, bem menos acentuado, bem mais tolerável do que o que acontece com a metformina, mas o que também preocupa entre as sulfonilureias é o ganho de peso, que pode impactar até 10% dos pacientes com a glibenclamida e 5% com a gliclazida. E ganho de peso para paciente diabético do tipo 2 não é interessante porque aumenta a resistência à insulina. Então, perceba que eles apresentam características que favorecem até certo ponto, como a grande efetividade da metformina, mas diminuem um pouco, podem impactar na adesão como o perfil de segurança dela. Já a glibenclamida também tem, às vezes, a ocorrência de hipoglicemia como sendo um limitador significativo, como também esse ganho de peso que não ajuda a médio e a longo prazo o paciente diabético. Como é que você pode, então, transformar essas reações adversas em parâmetros de monitorização? O paciente que usa metforminas no começo do tratamento, ele deve ser questionado, deve ser investigado em relação à queixa de desconforto gastrointestinal ou diarreia nos últimos 3 dias. E a longo prazo, ele deve ser investigado sobre a hemoglobina, a quantidade de hemoglobina sérica, não é hemoglobina glicada, que é hemoglobina que você obtém essa informação via hemograma, com valores inferiores a 12 gramas por decilitro, que indica um quadro de anemia, uma manifestação mais comum da deficiência de vitamina B12. Vamos falar disso mais à frente. No caso das sulfonilureias, investigar episódios de manifestações de hipoglicemia, que pode ser relacionada a mal-estar generalizado, sonolência, sedação, desorientação, e que pode estar presente em indivíduos que a glicose sérica, a glicemia, vai para patamares inferiores a 70 miligramas por decilitro. Queixa também de desconforto gastrointestinal nas últimas 72 horas, e o paciente deve ser observado em relação à variação de peso corporal nos últimos 30 dias. Então, é interessante que se você está fazendo acompanhamento desse paciente, o segmento desse paciente para quem utiliza sulfonilureias principalmente, mas paciente diabético de maneira geral, a monitorização do peso corporal do IMC é essencial quando aquele paciente vai à farmácia e você está fazendo esse acompanhamento durante esse período. Perceba que no caso da metformina, que é o medicamento mais empregado, o mais efetivo, primeira escolha, o grosso do paciente diabético utiliza esse medicamento, por isso que é importante a gente focar principalmente nele, ele apresenta uma característica importante. É um fármaco que não é absorvido diretamente pela mucosa intestinal. Ele não tem lipofilia para ser absorvido de forma passiva, para se difundir através da membrana, através do enterócito. Ele tem característica mais hidrofílica e ele depende de transportadores ativos. E são vários tipos. Esse transportador, então, pega a metformina, que está no lumen intestinal, que está ali esperando ser absorvido, e essa taxa de absorção é muito ruinzinha, em torno de 50%
do comprimido é que consegue ser absorvido ou menos, por isso também que ela é tão grande, justificado até certo ponto por causa disso. E quando ele entra no citoplasma do enterócito, para poder ser absorvido, ele depende também de um transportador ativo. O transportador OCT do tipo 1, que é sigla para transportador de cátions orgânicos. Só que perceba que a quantidade de transportadores do enterócito para o sangue é bem menor do que do lúmen para o enterócito no primeiro momento. Ou seja, eu vou ter a metformina do lado de fora esperando, ela vai ser transportada de forma eficiente para o citoplasma do enterócito, mas vai demorar para ser liberada para o sangue. Então, a metformina se acumula de forma muito frequente no enterócito. Quanto maior for a dose da metformina, por exemplo, aqui eu tenho uma comparação de uma curva farmacocinética entre uma dose de 1 grama de metformina e uma dose de 500 miligramas. Então, perceba que, logicamente, se eu tenho uma dose muito grande, eu vou ter muita metformina no intestino e vou ter um pico de absorção maior, já que é mais medicamento. Em outras palavras, quando é feito 1 grama de metformina, eu vou ter um acúmulo maior de metformina no citoplasma do que comparativamente a 500 miligramas de metformina, já que o limitador é essa quantidade reduzida de transportadores do enterócito para o sangue. Ou seja, doses elevadas, 1 grama, mais uma menor quantidade inicial de transportadores do tipo OCT1, gera acúmulo de metformina no citoplasma dos enterócitos. E é justamente esse acúmulo citoplasmático de metformina que acarreta a diarreia, que acarreta a náusea, que acarreta a ânsia de vômito que o paciente experimenta no início do tratamento, sobretudo se for uma dose alta inicial. Depois de algumas semanas de exposição à metformina, você começa a perceber que há um aumento da expressão desses receptores do tipo OCT1. Ou seja, eu vou ter a metformina chegando na mucosa gastrointestinal, ela vai ser inserida no enterócito, mas ela não vai se acumular tanto porque eu tenho mais receptores, mais transportadores trabalhando para retirá-las de dentro do enterócito e mandar para a circulação. Por isso que é uma estratégia muito importante para impedir essa reação adversa gastrointestinal incômoda, típica do paciente que está iniciando o uso da metformina e que faz com que muito paciente abandone o tratamento, seria ou doses baixas iniciais e aumento progressivo nas primeiras 3, 4 semanas, ou formulações de liberação prolongada, que faz com que uma quantidade de metformina dosada, regrada, chegue na mucosa intestinal. Ou seja, quando eu comparo, por exemplo, uma metformina tradicional, que não é de liberação prolongada, eu percebo que há muita metformina chegando no intestino, por isso também que há um pico de absorção num espaço mais curto de tempo, e isso aumenta a chance desse desconforto gastrointestinal. Quando se é utilizado uma formulação de liberação prolongada, que faz com que a metformina chegue à mucosa intestinal aos poucos, não chegue toda de uma vez, faz com que também o enterócito não tenha esse acúmulo no citoplasma e dê mais tempo para os transportadores do tipo OCT1 trabalharem no sentido de mandarem para a circulação, inclusive também dá tempo de eles aumentarem a sua quantidade, aumentar a expressão desse transportador antes que o paciente apresente essas manifestações gastrointestinais. Eu tenho aqui um estudo publicado em 2004 que ele compara justamente a manifestação de qualquer evento gastrointestinal
ou de diarreia, ou de náusea, ou dispepsia em pacientes utilizando pela primeira vez metformina tradicional ou a metformina de liberação prolongada. Então, perceba que o grupo que usa metformina de liberação prolongada tem menor ocorrência de algum desconforto gastrointestinal e menor ocorrência de diarreia, percentualmente falando. Lembrando que isso não justifica, pensando principalmente na questão farmacoeconômica, que o médico prescreva metformina de liberação prolongada sem nem saber se o desconforto naquele paciente vai ser significativo. Pode ser que seja um desconforto momentâneo, uma semana e aquilo desapareça, ou que não chegue a impactar de maneira significativa e o paciente continue utilizando. Outro ponto importante relacionado à metformina é a sua possibilidade de causar deficiência de vitamina B12. A vitamina B12 obtida da alimentação, ela precisa se conectar a uma proteína secretada pelas células parentais, chamadas de fator intrínseco, e esse complexo, vitamina B12, fator intrínseco, é o que vai ser absorvido pelos enterócitos posteriormente no intestino. Perceba que naquelas células, naqueles enterócitos que estão com o citoplasma repleto de metformina, esse acúmulo de metformina no citoplasma do enterócito impacta negativamente no transportador cálcio-dependente que faz a absorção da vitamina B12, fazendo com que ela não entre no organismo e seja excretada pelas fezes. Essa deficiência de vitamina B12 provoca anemia e neuropatia periférica, agrava a neuropatia periférica, se bem que aqui em deficiências severas. No caso da anemia, isso aqui já é algo mais factível. É importante pacientes em uso de metformina por um período longo sejam monitorados, e isso pode ser feito através do hemograma em relação às consequências da vitamina B12, já que a dosagem sérica de vitamina B12 não é um exame de rotina e apresenta um custo mais significativo. Resumidamente, os parâmetros de monitorização do tratamento do paciente diabético em uso de metformina, sulfonilureias e glinidas. Novamente, os demais hipoglicemiantes apresentam a utilização secundária, quando você compara com esses, no começo da doença, seria avaliação de efetividade, glicemia inferior a 100 mg por decilitro, hemoglobina glicada inferior a 7%. Metformina, queixa de desconforto gastrointestinal ou diarreia nas últimas 72 horas e avaliação de hemoglobina, não hemoglobina glicada, hemoglobina do hemograma, para saber se aquele paciente pode estar com deficiência de vitamina B12. Em relação a sulfonilureias e glinidas, glicose inferior a 70 mg por decilitro, mais manifestações de hipoglicemia e uma ocorrência menor de queixas de desconforto gastrointestinal, mais variação de peso corporal deve ser sempre observado em usuários desses medicamentos. Do ponto de vista do diabético, que também apresenta hipertensão, se enfatiza que a meta ao ser alcançada em miligramas e milímetros de mercúrio é de 130 por 80 nesse paciente, para prevenir principalmente também a ocorrência de dano renal, já que nefropatia diabética é algo importantíssimo de ser observado, porque a associação entre glicação dessa estrutura e alta pressão glomerular aumenta a chance de perda do néfron, de dano irreversível dessas estruturas. O medicamento de escolha para paciente diabético e que necessite utilizar um antihipertensivo são os inibidores da ECA ou o ARA2 em monoterapia, justamente para diminuir a ação da angiotensina 2 sobre a estrutura, não tensionar tanto a estrutura do néfron, dificultando a sua vasoconstricção eferente, ou associada a bloqueadores dos canais de cálcio.
Isso daqui é mais urgente, é mais premente quando o paciente já apresenta sinais de nefropatia, como o caso de microalbuminúria ou proteinúria. Do ponto de vista da gravidez, a metformina não apresenta evidência de risco, então pode ser utilizada na diabetes gestacional e alguns estudos apontam que é um fármaco com valor nesse aspecto, apesar de que a sua característica de gerar muito desconforto gastrointestinal na gestante que naturalmente já apresenta isso é um limitador, e a glibenclamida não apresenta risco descartado até o momento. Do ponto de vista da mãe que é diabética e está amamentando, todos esses medicamentos são potencialmente perigosos. Então, muito provavelmente aqui, a criança talvez não possa ser amamentada pela mãe e necessite de algum substituto. Novamente, agradeço a atenção e reforço a importância da leitura atenta das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes para auxiliar o farmacêutico no processo de acompanhamento e segmento no âmbito da farmácia comunitária. Muito obrigado a todos.